E já vamos começar mais um programa do Mostra Sua Cara Kids. Nós estamos botando, vai ser live no YouTube, vai ser no Zoom, quem quiser entrar, e depois vai ser no Facebook. Do Mostra Sua Cara Kids. Nós estamos botando, vai ser live no YouTube, vai ser no Zoom, quem quiser entrar, e depois vai ser no Facebook. Estamos aqui. Ok. Estamos aqui. Deixa eu ver se nós já estamos live no YouTube. Desculpe, o início é sempre um pouco assim, por causa da tecnologia. Agora já estamos gravando no Zoom e no live no YouTube. E depois vocês podem assistir no Facebook Mostra Sua Cara Kids. Então, esse programa Mostra Sua Cara Kids é especializado em literatura infanto-juvenil. Então, nós convidamos educadores, ilustradores, autores, editores, todo mundo ligado ao mundo infanto-juvenil, né? Do livro infantil e juvenil, de literatura. E hoje estamos com uma pessoa especial, e eu botei o painel aqui por causa que estamos comemorando tantas datas, o Dia do Indígena, Descobrir no Brasil, Tiradentes. Aí, como eu tenho um livro ligado a isso, eu botei aqui o painel com a ilustração de Graça Lima, mas hoje nós temos uma ilustradora especial, que é Ana Elizabeth, o nome assim, conjunto, né? É Ana Elizabeth. E eu sou Beth também, né? Ela frisou, eu acho, não? Está frisada? Bom, Ana Elizabeth é especialista em literatura infantil e juvenil pela UFRJ. Ilustra livros infantis desde 2008 e dedica-se a atividades de formação do leitor e de profissionais da narrativa visual dentro e fora do país, em parceria com inúmeras instituições. Ela é formada em design de moda pelo Instituto Zuzu Angel e em ilustração pela Escola Internazionale de Illustrazione Stepan Zabel-Zarmedi, Itália. Ana Elizabeth é a convidada do projeto Mostra Sua Cara Kids hoje. Temos muito que conversar, é um prazer que você esteja aqui conosco. Tudo bom? Tudo acho bem. Que eu voltei, acho que eu dei uma caída e devo ter voltado, né? Eu te apresentei, mas você ficou frisado, mas eu continuei apresentando. Que apareceu uma mensagem aqui, que a internet estava instável, e eu vi que eu fiquei paradinha. Eu pensei, bom, travei. Já estava pensando num outro recurso aqui, abrindo o celular, enfim, mas estamos aqui agora. Olha, a nossa convidada é um misto de tudo, né? Porque ela é educadora, ela é dessa área pedagógica, professora, começou nessa área e depois passou para ilustradora, ela faz de tudo, né? Ela sabe todos os ângulos, os lados da literatura infantil juvenil, infanto-juvenil. Então, fale um pouquinho sobre a sua trajetória. Você começou como professora, como educadora? Como é que foi essa trajetória? Bom, eu comecei, na verdade, assim, tudo começa, meu encontro com as artes começa com teatro. Teatro? Palco e tudo. Até que eu descubro que os bastidores, para mim, era onde a mágica acontecia, e eu começo a me interessar por figurino. Nessa época, eu estava terminando o que a gente chama de ensino médio aqui no Brasil, né? Eu fazia o curso normal, que é o antigo curso de formação de professores. Isso foi em 98, gente, já tem mais de 20 anos. E aí chegou a hora de fazer a faculdade. Então, quando chegou o momento da faculdade, eu fui cursar moda, né? Fazer o curso superior de moda, de design de moda. E, ao mesmo tempo, eu tinha feito concurso para o município, para dar aula na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Né? E, assim, era, na verdade, uma maneira de pagar os estudos e ter um certo conforto, né, para viver a vida acadêmica. E eu entrei, imagina, ia fazer 18 anos, e aí eu entrei para o município pensando que aquilo ali ia ser só uma fase muito passageira na minha vida. Eis que eu vou parar numa escola que tinha a sala de leitura mais encantadora que eu já vi na minha vida.
né? Era uma escola numa região muito carente aqui do Rio de Janeiro, né? No bairro de Santa Cruz, e era uma escola muito pequenininha, com muitos problemas típicos de uma escola pública num lugar como esse, mas todos os projetos pedagógicos eram emanados da sala de leitura, né? Que é como a gente chama biblioteca na secretaria daqui do Rio, que mais do que uma biblioteca é um espaço de confluência e de diálogo entre diferentes mídias. E a gente não tem a figura do bibliotecário, mas a gente tem a figura do professor de sala de leitura, que é um mediador dessas mídias, é um formador, é um mediador de leitura para toda a comunidade escolar. E a dessa escola era sensacional, é minha amiga até hoje, professora Marisa Bello. E foi através da sala de leitura que eu comecei a me reencantar com o livro, né? Eu fui uma menina, uma criança leitora, uma jovem leitora, mas naquele momento, levando os meus alunos, eu comecei a me encantar com os livros de literatura infantil. E a gente estava vivendo um momento que era muito legal, assim, aqui no Brasil, de fomento à literatura, as compras para as escolas, enfim, era um momento muito aquecido do universo infantil e juvenil. E junto com, nesse momento, muitos ilustradores estavam ou reiniciando um ciclo diferente no seu trabalho, do ponto de vista plástico, né, estético, e outros ilustradores estavam despontando nesse momento. E eu me lembro do impacto que foi quando eu vi um livro do Roger Mello, ilustrado pelo Roger Mello, escrito pela Zélia Gattai, chamado Jonas e a Sereia. E eu já gostava muito da Zélia Gattai, né? Assim, eu era leitora da Zélia, mas quando eu vi a ilustração do Roger, aquilo me tomou de tal maneira que eu falei, nossa, é isso que eu quero ser. E aí, na faculdade, eu fazia aula de desenho, tinha enfim, todas as cadeiras de desenho, história da arte, história da moda, desenho livre, enfim. Mas eu não me compreendia desenhista, nem desenhista de moda, isso nunca tinha me passado pela cabeça, eu queria ser figurinista, quanto mais ilustradora, eu não fazia ideia de como era, né? E eu costumo dizer que eu só me tornei ilustradora porque eu comecei a trabalhar com mediação de leitura, cada vez mais levava os meus alunos para a sala de leitura, todos os projetos que eu trabalhava em sala de aula com eles eram feitos a partir dos livros que eu lia. Então, foi esse encantamento meu primeiro e dos meus alunos em seguida que fez com que eu quisesse trabalhar com literatura infantil e juvenil, independente do que fosse. E com o tempo eu fui descobrindo que eu gostava de criar imagens, porque eu comecei a fazer imagens para eles. E eu pensei, puxa, nossa, é isso que eu quero fazer, né? Então foi daí que nasceu a ilustradora Ana Elizabeth, né? Foi da educadora, na verdade. E nessa brincadeira eu fiquei 15 anos na SME, né? Como professora, mais tarde eu fui dirigir uma creche, sempre dividindo isso com os livros que eu ilustrava, né? Eu trabalhava nessas duas coisas e uma sempre alimentou a outra. Né? Eu sou uma ilustradora que precisa desse contato com o leitor, que curte esse contato com o leitor, né? que acredita no trabalho com o livro, não só no sentido de ficar desenhando, criando ilustrações, mas aproveitando mesmo, fruindo dessa potência que é o livro, né? Assim, é disso que eu me alimento como ilustradora. Nossa. Exato, porque você vê os dois lados, porque você trabalha em toda a área do livro, né? Ilustrando, sim. Aí você faz a leitura, trabalha o livro na escola, é uma coisa incrível. Mas você realmente gostou mais de ilustrar livros infantis, essa você realmente se especializou. E eu queria saber também se você escreve também ou só ilustra. Então, e aí com o tempo, na medida em que eu ia, cada vez ficava mais encantada, eu fui fazer uma especialização em literatura infantil e juvenil, na UFRJ, que é a Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, e em seguida eu comecei a frequentar o circuito internacional. Fui para a Feira de Bolonha, comecei a frequentar as feiras de livros internacionais e resolvi estudar ilustração propriamente dita, então foi aí que eu fui para a SARMED,
que é a escola mais tradicional de ilustração para a infância, né, que tem no mundo, recebe gente do mundo inteiro. O Brasil é o principal parceiro, assim, o Brasil é o segundo país que mais leva jovens profissionais para lá, né? A gente tem uma convivência muito legal. E, enfim, e fui trilhando esse caminho. Eu ilustro livros e eu também escrevo livros, né? Eu tenho uma coleção que eu publiquei pela editora Cortez, tem um tempinho, e que ela foi criada, é uma coleção de livros para bebês, né? Chama-se Coleção Primeira Infância. Ela tem um olhar, ela não tem um olhar especificamente literário, ela é. O meu editor costuma dizer que ela tem uma linguagem literopedagógica, porque ela vem para cumprir uma série de demandas do ponto de vista pedagógico, tá? Ela foi pensada para esse aluno que frequenta a creche, que está na educação infantil, mas ela tem toda uma linguagem literária do ponto de vista da criação, né, da narrativa. Então, ela transita nessa fronteira, né? E tem outros agora que estão em produção e tudo mais. Mas escrever e ilustrar o processo é muito diferente de só ilustrar. Assim, a relação com o livro muda, então é algo que eu faço com muito cuidado, né? Eu demando um tempo e um apego mesmo, na verdade, né? Então isso faz com que eu demore muito para colocar esses livros nas editoras e para entregá-los para a vida, né? Eu acho que eu sou uma mãe muito coruja. É porque você vê todos os aspectos, você não é só escritora, não é só ilustradora, não é só educadora. Então, deve ser muito difícil para você criar uma história, porque você tem que ver o lado pedagógico também, né? É complicado, quer dizer, bom, é ótimo isso, mas você vê todos os aspectos da literatura, né? E assim, como a minha formação é em design, eu de fato, eu olho o objeto livro de uma maneira global, né, de uma maneira muito holística. Então, eu me interesso pela cadeia produtiva, como é que esse livro vai chegar no mercado, para quem ele vai ser vendido, como ele vai ser vendido. Então, eu não consigo ser só aquela profissional que vai criar as ilustrações e ponto final, né? Eu penso nesse objeto como designer mesmo, né? Como é que vai ser a vida dele inteira? E como é que vai ser... É completa, exatamente. Né? Porque isso é um dos princípios básicos de quem faz design. É você pensar o todo, né? Você pensar para quê, em função de que aquilo ali está sendo criado. Então, eu não consigo me desgarrar dessa questão, né? E eu penso também o livro como um objeto, no sentido de que, assim, quando eu pego uma história para fazer, eu preciso criar essa história primeiro como um objeto artesanal, que eu crio à mão, né? E para eu entender, né? Como é que vou me relacionar com esse objeto ao criar as imagens. Então, isso aqui, por exemplo, é uma boneca de um livro, né? Que a gente chama, é um protótipo, né? De um livro. E uma das primeiras coisas que eu faço é exatamente isso, é criar esse protótipo para começar a entender quanto de material utiliza, que material, o que seria mais adequado. É a designer falando, não tem jeito, né? É a designer, é a educadora, enfim, né? E a ilustração, eu vou até abrir aqui ela trouxe material muito que nós vamos usar aqui a imagem, porque ela é da imagem, ela vai mostrar todo o trabalho dela aqui, PowerPoint aqui, no visual. Olha só, ela vai se apresentar aqui, ela tem todo... Porque ela é pedagoga, né? Quer dizer, educadora, ilustradora, ela faz todo o trabalho, ela aqui. Esse é um livro que você fez, né? Quantas histórias cabem em um livro ilustrado, né? Essa é uma... Eu tô terminando o mestrado, né? E essa é uma discussão que eu venho tendo há muitos anos, né? Quantas histórias cabem em um livro ilustrado? Porque o livro é um objeto que conta a história de muitas maneiras, né? Como a gente vinha falando agora. Ele conta a partir da palavra escrita, ele conta a partir da narrativa visual, da imagem criada.
Ele conta no objeto, na diagramação, no projeto gráfico. Ele conta história de várias maneiras, né? Pelas mãos que ele passa, desde o momento em que ele é pensado até a hora em que ele chega no leitor, né? É um objeto que contém muitas histórias. Então, isso é uma discussão que eu venho tendo e que ela vem ganhando um arcabouço acadêmico nos últimos tempos, e a ideia é, de fato, publicar, né, essas reflexões, essa minha trajetória, não só como quem produz ilustrações, como quem pensa ilustração também. Então, você Né? faz É algo que me ficção e não interessa. ficção, né? Fiction e non-fiction. E aí esse é um projeto de não ficção, realmente, assim, é uma reflexão a partir dos anos todos que eu trabalhei, não só com criança, mas eu também dou aula de desenho, de ilustração para adulto, eu faço consultoria para pessoas que querem se tornar ilustradoras. Então, assim, essa reflexão, ela vem disso, né? Assim, desses anos todos de trabalho no mercado editorial. Né? E aí, enfim, onde tudo começou, nisso mesmo que eu falei para vocês, nesse meu contato com o aluno da rede pública, explorando o livro com eles, explorando o livro com a equipe, treinando a equipe. Eu lembro que quando eu cheguei aqui nessa creche, né, que aparece aqui nas fotos, não tinha nada de escrito, nada de livro, de revista, do que fosse, jornal, encarte, nada. E o meu grande desafio foi criar esse projeto e torná-lo viável, né, torná-lo possível pela mão dos profissionais que lidam diretamente com as crianças. Né? Nessa altura eu já era diretora adjunta e eu precisava, para que a minha creche se tornasse uma creche leitora, eu precisava que os meus professores fossem leitores, né? E para isso você tem que se apaixonar, você tem que gostar daquilo. Né? Então era um momento de formação com eles, mensal, quinzenal, e que eu adorava fazer. Né? E você, aí, a faixa etária que você faz mais é pequena, porque você é professora de... A sua professora faixa etária e os seus livros são de que você gosta mais dos pequenininhos? Eu tenho um encanto, pois é, quando eu entrei para dar aula, eu dava aula para os grandões, né? Eu dava aula em turma de projeto, que é quando... São as turmas que a gente chama de turma de projeto, né? Que são alunos que têm defasagem escolaridade e idade, mas eu fui migrando para a educação infantil, depois eu comecei a alfabetizar, e depois eu fui para a educação infantil mesmo, e aí foi onde eu realmente me descobri. Eu gosto da primeira infância, eu gosto de criança pequena, eu gosto de ver como é que a coisa como é que a vida surge ali, né? Como é que é o primeiro contato dela com o objeto livro, como é que se dá essa interação, né, do livro com esse bebê que está se descobrindo no mundo, né? Mas hoje, enfim, depois eu saí do município, né, depois de 15, 16 anos eu saí do município, e hoje eu dou aula não só de desenho e ilustração para adultos, como eu dou aula, eu trabalho de alguma maneira com figurino, com carnaval aqui no Rio, e eu dou aula numa pós-graduação de figurino e carnaval. Né? Falando dessa questão da imagem, né? da imagem como uma linguagem que atravessa muitos campos. Né? O carnaval, por exemplo, se a gente pensa um desfile de carnaval, a gente pode pensá-lo como um grande livro ilustrado e que ganha a avenida, porque ele tem tanto o texto escrito, que é o enredo, né? que é a ideia do carnavalesco a partir da palavra, e à medida em que ele vai transformando isso em fantasia, em figurino, em carro alegórico, em fantasia para destaque, tudo, ele vai dando visualidade àquele enredo, é texto e imagem, é ilustração, é um livro ilustrado que, de repente, se abre na avenida e vira aquela loucura que é o desfile. Né? Então, eu dou aula para esses alunos que estão se profissionalizando para entrar no mercado de carnaval, e trabalho também, de alguma maneira, com isso, né? Com carnaval aqui no Rio. Mas você não editou em nenhum livro sobre carnaval, não, ainda, não, né? Não tenho ainda nenhum livro sobre carnaval. Aí, eu tenho um. Podemos pensar. Eu tenho um que eu comecei a fazer em parceria com uma escritora, e o projeto acabou sendo engavetado por conta de editora e tudo mais. E aí as imagens ficaram órfãs, elas estão comigo.
Olha, Ó, ó, já estou mas fala pensando de no carnaval. projeto, hein? É isso aí. Já, pois é, ó, já nasce aí um projeto, quem sabe, né? Viu? E o ilustrador é isso, é assim, né? O que que faz um ilustrador? O ilustrador não é aquele cara que desenha magistralmente bem necessariamente, né? Tem uma fala do Ziraldo que eu adoro, que ele diz que ninguém sabe o trabalho que dá para fazer parecer que ele desenha rápido, né? Porque ilustrar não é isso. Ilustrar é ser capaz de criar uma narrativa visual, é saber contar histórias através da imagem. E aí isso pode ser qualquer, assim, uma série de possibilidades surgem a partir dessa ideia da criação da narrativa. A ilustração é um desenho, é uma imagem que conta uma história, necessariamente, né? Eu, por exemplo, né, aqui, né, esse foi um livro que eu fiz para a editora Estrela Cultural, aqui do Brasil, chama-se Os 10 Gatinhos. E eu trabalhei inteiro com colagem, mas com colagem de retalhos de papel colorido, com técnicas que eu usava, como é um livro para criança muito pequena, né, fala de numeral, dos gatinhos que somem, depois aparecem em outro lugar e tal. Eu quis trabalhar com técnicas que remetessem ao meu trabalho com educação infantil. Então, assim, tem toda essa no meu trabalho, tem esse momento da experimentação, de qual é a técnica que eu vou explorar ali, né? E as ilustrações podem servir a uma série de propósitos num livro, né? Tem ilustrações que vão ter predominância na contação daquele livro, na narrativa, né? Tem outras que vão apenas apoiar, apenas não, porque não é uma coisa menor, mas enfim, elas servem como apoio ao que está escrito. E é importante que a equipe que está ali, escritor, ilustrador, editor, diretor de arte, quando ele existe, diagramador, eles saibam, né, qual é o lugar, qual é o espaço que o texto escrito e o texto imagético vão ocupar naquele livro, né? Eu posso fazer uma ilustração que repita, né, que tenha a função de repetição daquilo que já está escrito, mas eu posso também, dependendo do projeto do livro, criar imagens que extrapolem o sentido daquilo que já está escrito. Isso tudo depende do projeto, né? Então, tem livros com muitas imagens e com imagens muito eloquentes, e tem livros que não. E isso não depende do ilustrador ser um expert em lápis de cor, ou em aquarela, ou no que quer que seja, né? Esse trabalho meu aqui, por exemplo, já é uma técnica com lápis de cor, porque eu achava que cabia ali naquela história. Não tem nada de colagem aqui, né? Então, eu gosto de ir Olha, nessas que experimentações, né? E tem uma fala do Rui de Oliveira, ele tem um livro que eu gosto muito, que é Pelos Jardins de Bóboli, Reflexões sobre a Arte de Ilustrar Textos para Crianças e Jovens. É um livro do Rui de Oliveira, que para mim é o nosso grande ilustrador do Brasil e um dos maiores do mundo. Assim, eu acho que ele é um nome que entrou para a história já. E ele fala uma coisa que é muito importante, né? Que nenhuma ilustração possui uma leitura absoluta do texto, muito menos o leitor da imagem. A leitura sempre será parcial, segmentada e particularizada. Vemos aquilo que esperamos ver, né? Então, na medida em que esse livro chega na mão do leitor, seja uma criança, um adulto, um jovem, ele vai fazer aquela leitura a partir do seu background, do seu arcabouço cultural, literário, né? Enfim, da sua trajetória de vida. E ninguém é dono da história na sua totalidade, né? Uma ilustração pode ser lida de N formas, de diferentes maneiras, por diferentes pessoas, em diferentes momentos da vida, né? Quantos livros a gente volta a ler anos depois e fala, nossa, mas eu não tinha pensado nisso, nossa, não tinha visto dessa maneira. eu estou Essa é a relendo. beleza do livro, né? Ninguém é o dono daquela história na sua totalidade. E o Exato. Rui fala uma outra coisa que eu dou sempre muita importância, que a gente conta as histórias através das ilustrações, muito mais nas áreas de sombra, naquilo que a gente só sugere, sabe, nas penumbras, nas entrelinhas, do que naquilo que a gente joga assim de cara na luz, né? É muito mais, a ilustração ganha muito mais no que se sugere do que no que se mostra
de maneira muito, muito abrupta, né? Essa é uma imagem que eu fiz para o livro O Menino Só, escrito pela Andrea Taubman, e é um menino que tem autismo, e esse livro vai falando nas entrelinhas da não relação desse menino com o seu espaço, né? Com o seu corpo e com o seu corpo no espaço que ele habita, né? Que é uma característica do autismo, né? O deslocamento, né? Com relação ao corpo e com relação a tudo que o cerca. Então, em nenhum momento esse livro fala que ele é um boneco de cordas ou que ele se quebrou, não tem nada disso, é um menino humano. Mas tem um momento de profunda angústia existencial desse menino só, e que eu só pude pensar numa marionete, só pude pensar num boneco aquele bonequinho de corda que, se a gente não cuida dele, ele se emaranha, né? Ele se embola todo na linha e se rompe e se quebra. Então, cabe ao ilustrador ir criando metáforas visuais, criando figuras, né? Se apropriando de figuras retóricas, explorando metáforas, explorando metonímias, coisas que são muito do texto escrito, mas que também são do texto imagético, né? Quanto mais a gente consegue fugir da coisa literal, mais a gente acrescenta camadas de significados nessa imagem. E isso vai enriquecendo o livro, vai enriquecendo a leitura, né? E é isso, assim, ilustrar. Eu tenho muito cuidado com essa coisa do estilo, né? Eu me lembro que quando eu cheguei a Sarmed, eu fui com agonia, com a ansiedade de qual é meu estilo, o que eu gosto de fazer, porque eu gostava de fazer de tudo, como gosto até hoje. E eu aprendi com um grande professor. Na Itália, em que cidade? Sarmed. Então, a escola se chama Escola Stepan Zavro e fica em Sarmed. Sarmed é uma cidade, não chega a ser uma cidade, é um burgo, digamos assim, porque a escola fica em Sarmed e acima tem um outro burgo chamado Rugulo, e tem um outro chamado Montaner. A escola se divide nesses 3 burgos e ela fica no Vêneto, na região do Vêneto. A 2 horas de trem de Veneza. É só para a pessoa se situar porque você está falando, então é bom se situar. Ela fica no norte da Itália. É uma escola muito conhecida, assim, tem site, tem mostras muito, muito prestigiosas, é uma presença muito marcante na Feira do Livro de Bolonha para crianças e jovens. E se colocar a Escola de Ilustração de Sarmed, né, encontra-se. Ela se situa no norte da Itália, na região do Vêneto. Exato. E você aprendeu muito naquela escola, né? Aprendi muito. Foi um divisor de águas da minha vida, sobretudo com relação a essa ansiedade de descobrir o próprio estilo, né? Porque estilo de escrita ou estilo de ilustração, ela não tem a ver se você gosta mais de lápis de cor, de aquarela ou de guache. Não é isso. Estilo tem a ver com o teu discurso pessoal, com o teu discurso interno, com aquilo que você tem para contar para o mundo, sabe? Com o teu posicionamento de vida. Estilo tem a ver com o que você gosta de ler, com o que te mobiliza, né? E a técnica, seja ela qual for, vai obedecer a isso, né? Ela vai caminhar nessa direção, né? Por isso que é importante assim esse exercício do autoconhecimento, né? De buscar aquilo que lhe é muito caro, que lhe instiga, né? Isso é importantíssimo para um ilustrador. Cada ilustrador tem um estilo próprio, né? Tem uns mais versáteis também que. Pois é, e aí assim, eu adoro, por exemplo, o Renato Morricone. Cada livro que você pega do Morricone, você vê que efetivamente ele trabalha a serviço da história que vai ser contada. Então você vai ter livro do Morricone feito a guache, você vai ter livro feito só com colagem, você vai ter livro feito com acrílica, desenhos, né, que em nada se parecem, né, de um livro para outro, que ele efetivamente trabalha em função da história que precisa ser contada ali naquele livro, né? E ele é um experimentador, né? Assim, eu gosto muito disso, né? Eu gosto muito dessa mistura e, sobretudo, do respeito que se deve ter pela história que está ali sendo contada, né? E aí tem algumas coisas assim que ajudam a gente na hora
desse alinhamento da voz autoral, né? Assim, quem sou eu? Do que eu gosto? O que eu gosto de ilustrar e tal. Eu costumo dizer que todo ilustrador, todo criador, de qualquer área que seja, pode ser físico. Se você trabalha com criação, eu sempre indico que você tenha um... Tem gente que chama de sketchbook, eu chamo de diário de criação, né? Pode ser chamado também de diário gráfico, que é esse caderno, como está aqui na imagem, né? Que pode ter o formato que for, o tamanho que for, mas é importante esse hábito de experimentar coisas e de registrar reflexões, de se exercitar o tempo inteiro, né? Exercitar técnicas, exercitar o traço, porque desenhar tanto quanto escrever é uma coisa que se aprende, né? Não é um dom que surge e a pessoa está pronta. Você desenvolve. E a gente só desenvolve aquilo que a gente treina. Então, nada, assim, para mim, o instrumento-chave do ilustrador, do criador de uma maneira geral, é esse diário, ter um diário, que pode ser um caderno, pode ser o que for, eu tenho vários aqui. Eu tenho também. Né? E é importante, porque a gente vai anotando as ideias, surge alguma coisa, você vai lá e anota. Né? O meu, por exemplo, é sempre muito escrito. Eu escrevo muita coisa, eu registro muita coisa com a palavra, mas tem os desenhos, tem as colagens também, tem experimentações, então, procura por referências. Nesse livro você tem várias ilustrações que você fez, né? Uhum. Você tem alguns livros infantis para mostrar, ou estão todos agregados nesse livro que você mostra os principais trabalhos que você fez? Como então, eu tenho... Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu mostrar... Porque o nosso programa tem limite de horário, mas dá vontade de ficar com você porque você tem muitas horas, porque você tem muito o que dizer e muitas pessoas estão interessadas em aprender com você. Aliás, eu quero também informar que tem Shirley D'Oliveira, né? D'Oliveira, que está presente aqui no Zoom. Você conhece, que bom! Shirley? Tem uma pessoa presente que pode fazer perguntas se quiser. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Desculpa a intromissão, uma amiga me falou de você, a Maria do Carmo Vido. Ela indicou essa live. Sim, a gente se falou ontem, eu falei para você aparecer com certeza. Isso. Então, que bom que apareceu, seja bem-vinda, não mostre essa cara aqui. Seja bem-vinda. Obrigada, gente, vou mostrar rapidinho, que eu não quero atrapalhar. Obrigada, tá? Estou adorando. Obrigada a você. Ela é muito interessante, é muito educativa a apresentação dela, né? Sim, estou adorando. Tá vendo? Então, eu vou mostrar aqui algumas imagens. Shirley, você quer fazer alguma pergunta específica? Por enquanto, não. Então eu vou mostrar aqui o meu portfólio rapidamente, porque tem algumas imagens que eu acho que valem a pena. E livros, né? Eu quero que você deixe de falar o que você quer falar, porque o tempo é limitado, então a gente vai assim... Pois é, por isso vamos ver o que a gente pode mostrar, porque sua vida artística é tão grande, né? A gente tem que botar num tempo limitado. Tá certo. Então tem algum material aqui que está em processo, né? Esse é um livro que eu estou fazendo com a Cara Minhoca, em parceria com a escritora Ana Cláudia Ramos. Já esteve no nosso programa, já foi entrevistada. Pois é, uma querida, uma amiga, é minha madrinha no mercado editorial, no mundo da ilustração, ela é a grande responsável. Sim, eu faço pelo meu oficina início na literária carreira. com ela dá oficina literária e a gente se conheceu lá, né? Porque Isso mesmo, ela convidou a Ana Elizabeth para participar, para apresentar o trabalho dela na oficina literária, e eu convidei para o Mostra a Cara Kids. Foi exatamente isso. E aí, nesse livro do Tenho Medo do Monstro, que acho que é a minha 4ª ou 5ª parceria com a Ana Cláudia, né? Meus 2 primeiros livros, ela escreveu, eu ilustrei, e o outro ela editou, ela era editora responsável pelo livro, né? Esse livro Tenho Medo do Monstro é um livro que eu estou fazendo, por exemplo, com uma experimentação, isso é o design, fala gritando em mim. Eu criei essa casinha de papelão, né? Assim que eu peguei o texto e tudo mais, que a gente resolveu que o livro ia entrar em produção,
me deu um negócio, eu resolvi fazer uma casinha de boneca, de papelão. Né? E as imagens, as ilustrações que eu estou criando para o livro já está em fase de finalização das imagens e tudo, foram feitas a partir dessa casa de papelão. Então, assim, é um outro processo, né? É um processo que vai direto para o tridimensional para depois voltar para a bidimensionalidade do livro. Então, tem umas coisas assim, com fotocolagem, cenários montados dentro da casa e num palco que eu fiz também. Muito lindo isso aqui. Eu né? E é fotocolagem o tempo inteiro. Né? E aí eu trato essa colagem depois no computador. Tem coisa que eu imprimo e faço e pinto com lápis de cor. Enfim, é um processo muito híbrido que está que me gera uma busca muito, muito instigante para mim como criadora. Né? E aí tem alguns outros materiais. Esse aqui eu criei na pandemia, está em processo também de construção. Esse é meu, é um livro autoral, que está sem editora ainda. Eu estou fazendo só porque eu senti muita necessidade de falar dessa questão da pandemia, do autor. Você tem as ilustrações, mas elas contam a história. Elas contam, elas têm texto. Eu comecei fazendo as imagens, eu comecei fazendo essas imagens, e a partir dessas imagens eu criei o texto, né? Para falar de uma agonia que não é só minha, evidentemente, mas a pandemia trouxe isso, né? A coisa do confinamento, o ressurgimento do autoritarismo no mundo, né? Essa coisa punk que a gente está vivendo. Então, esse aqui é um projeto meu, mas totalmente experimental, que nasceu disso, assim, desse desejo de falar algo que estava me sufocando, né? O silenciamento da mulher, o nosso confinamento em espaços muito apertados, seja o edifício, Isso já vai ser mais até para adulto, não é mais infantil, né? Pois é, ele é um experimento artístico, né, que eu, sendo ilustradora, pensei nele como livro, né, ele poderia ser uma outra coisa, uma série de quadros que fosse, tudo. Mas, de fato, assim, ele é muito experimentalzão mesmo. Né? Precisa de um editor que vá olhar para essa forma, né? E tem alguns outros publicados. Essa aqui é a coleção Primeira Infância, que eu fiz para os pequenos. Aí outra pegada, é uma pegada, né, super fofinha. É engraçadinho. Que eu fiz inspirado nos meus alunos na creche. Né? Então, assim, tem desde os bebês de 0 a 2 anos, passando pelos de 2 a 4 anos, até os de 4 a 6, ou seja, é um livro que abrange toda a primeira infância, né, de 0 a 6 anos, até chegar na alfabetização. E tem acontecido um trabalho bacana com ele, né? Tem uma escritora de Curitiba que ela trabalha com linguagem de sinais, e aí ela fez uns vídeos contando o livro em Libras, e bem interessante o que ela fez. Enfim, é um livro que tem me trazido, é uma coleção que tem me trazido muitas alegrias, né? Tem os 10 Gatinhos, que também tem essa pegada infantil, coloridinha, e que eu gosto também, porque, enfim, eu tenho um lado preto e branco pandêmico, mas tem esse lado também da leveza, né? Que bonito, Chuva Clara. E esse aqui é o Chuva Clara, que foi um livro que eu ilustrei para Rocco. Quem escreveu foi uma psicanalista chamada Adriana Cerdeira, e ela é uma história muito singela, mas de uma profundidade incrível, né? Porque é a história de uma menina que gostava muito de chuva, e ela tem toda uma relação intempestuosa com a mãe, que não compreende, né? Porque chuva é uma coisa perigosa, que dá resfriado, que molha, que suja, que faz lama. E parece que a história é só isso, mas tem todo um debate muito profundo ali de relação de mãe e filha, né? E aí esse livro eu fiz todo em lápis de cor, né? Todo ele é lápis de cor, né? Tem uma hora que aquela menina chora rios de lágrimas, e eu faço ela de fato se afogando aqui no rio de lágrimas dela. Tem esse outro aqui, que é O Pescador, o Anel e o Rei, que é um livro que eu fiz para a IMEP,
Lá é uma editora de Fortaleza e que é um conto da cultura brasileira, né? Você Tá trabalhou com aqui, várias editoras já, né? sim, com várias editoras, com várias editoras. Eu acho isso bacana, assim. E tem um menino só, Que lindo. né? Que esse menino, o pano de fundo é essa criança que tem autismo e se sente profundamente só, né? Né? São aqui as imagens. Essa imagem dele muito solitário, pequenininho aqui no alto do farol, na imensidão do mar. O livro fala disso, assim, da inapropriação que ele sente em relação ao mundo. Uhum. E, enfim, aí algumas outras imagens para exposição, né? Essa aqui é uma exposição, foi uma exposição chamada Literatura e Resistência, né? E aí eu trabalho muito com essa ideia dos escombros, é algo que é também uma pesquisa minha, assim, é um campo que me interessa, a coisa das guerras, dos conflitos, dos escombros que isso vai gerando, né? A primeira guerra, a guerra da Síria, que agora está completando 10 anos, enfim, é um assunto que me interessa, né? Essa questão do outro, né? Da alteridade, do quanto a gente enxerga o outro, né? Interessante isso. E outras, enfim, essa aqui foi uma imagem que eu fiz em Sarmed, né? O original dela está aqui. Que lindo. Muito bonito. Ela foi para um livro chamado I Mestieri di un Tempo, que fala dos ofícios, os ofícios muito antigos, né? Como da lavadeira, o do carpinteiro e tudo mais. E aí coube a mim fazer a lavadeira, né? E aqui é uma outra técnica que eu descobri lá, brincando com tinta, por isso que é importante esse caráter experimental do ilustrador, porque isso aqui eu estava brincando efetivamente com tinta, e eu comecei a explorar umas manchas que foram se formando no papel. Né? E daí eu costumo dizer que, na verdade, eu escavei o desenho das manchas. Né? Eu não desenhei efetivamente, eu fui buscando uma forma que surgisse dali. E é de experimentação, então cabe ao ilustrador nunca, jamais abandonar a experimentação da própria vida, sabe? Bom, e aí que lindo. São outros bonequinhos que eu tenho uma empresa chamada Criaturinha, Produções para Infância, e aí eu crio. E aí é o espaço do colorido, do super hiper lúdico, dessa coisa gostosa, fofinha e tal, né? Nossa, você tem um trabalho muito diversificado, né? Tanto você vê do adulto para a criança, de todos os tipos, das coisas sérias da vida, né? Como da guerra, como também da infância. Quer dizer, é um trabalho muito rico. E você já tem, então, trabalhos editados fora do Brasil, né? Tenho na Itália, né? Eu participei de três coletâneas deles lá, ilustrando alguns contos para eles, e aí, enfim, essas imagens correram a Itália inteira, porque lá eles têm uma coisa que eu admiro muito, que é o olhar da ilustração como uma arte, de fato, né? Então, é muito o culto, o respeito ao original do ilustrador, à arte do ilustrador, né? Como arte que vai para o museu e tudo, isso é muito, muito significativo na Itália. Então, eles compram os nossos originais, enfim. Né? Tanto que então, os ilustradores visitam a Feira de Bolonha apresentando seu trabalho, tem exposição de ilustração. Exatamente. Eu participei de várias feiras de Bolonha. Realmente, a Itália é muito boa nessa área mesmo. Eles fazem análise de portfólio, tem diversas mostras, né? Não só na feira, mas na cidade. Bolonha respira também ilustração no momento da feira, né? Muito bonito esse movimento. Tão saudade, meu Deus. Eu morro de saudade, não vejo a hora. Inclusive, eu tenho material traduzido para o italiano já. Tive um prêmio que foi lançado uma antologia, um prêmio com um dos meus contos em italiano e tudo. E então quer dizer, você tem todo um trabalho internacional. Então, você vê que você estudou numa escola, você se aperfeiçoou, você procurando se aperfeiçoar, não é? Não é que você nasceu com talento, mas não é, mas também se aperfeiçoa. A gente tem que estar sempre estudando, sempre, né? Sempre. Eu vi que você produziu na pandemia também, né?
Porque você fez esse trabalho da pandemia e tudo. Sim. Quer dizer, você não ficou parada, pelo jeito você não dorme, né? Porque você tem muita atividade, eu vi que você realmente é muito criativa, né? E então, quais são os próximos os projetos? Eu acho que você já mostrou muitos que você ainda quer, que já fez, que estão procurando por editora, que estão procurando, que já pensa, mas você tem mais alguma ideia para algum projeto futuro? Bom, tem a gente está conversando horrores, né? Tendo várias ideias e tudo. Exato. Tem esse livro com a Ana que tá aí em produção, em vias de ir para o mundo também. Eu estou terminando o mestrado. Assim, a minha pesquisa fala de processo de criação, né? A partir do Frankenstein da Mary Shelley, eu embarco num processo de criação que é meu. Então eu vou fazendo essa brincadeira entre a minha criação e a dela, tanto no romance como porque a Mary Shelley era, acho que como todo escritor, né? Ela era uma compulsiva por diários. Então ela escrevia muito sobre o próprio processo de pesquisa dela. Então meu mestrado fala disso, né? De processo de criação. E estou terminando agora, né? Em setembro, estou em vias de defender. E isso me demanda muito tempo, né? Assim, Você não de para estudo e mesmo. de dedicação. E assim, mas assim, enfim, tem esses projetos, né, que eu mostrei, esse da pandemia e tal, e tô dando aula, dou aula de desenho para criança, para adulto, aula que eu gosto de chamar de processos em papel, porque não é o desenho a lápis só, né? Embora faça parte, porque os alunos me procuram para isso. Mas na verdade é uma aula de processo de criação, né? Explorando a materialidade do papel, explorando narrativas, explorando livros. Então eu dou aula disso agora na pandemia, virtualmente. Agora virtual. Eu não tô assim que começou a pandemia, eu parei toda a minha atividade presencial e ainda não dá para voltar, né? Então assim, mas o virtual tem me trazido grandes surpresas, sinceramente. Muito assim. bom que você tem uma expansão muito grande para vários países, como eu estou fazendo. Nós vamos fazer o primeiro lançamento virtual de livros com vários autores. Incrível, vai ser na sexta-feira. É incrível que vai ter gente do Brasil, Portugal e eu aqui dos Estados Unidos lançando o livro, né? Tá vendo? Então, Isso é um ponto, né, positivo. E-books também, estamos nos digitais. Estamos nos modernizando com a pandemia, né? Buscando caminhos de estar próximo, né, de estarmos juntos. Né? É isso, assim. E de alguma maneira funciona, porque realmente expande. Por isso que eu faço oficina literária, eu faço curso de tudo, teatro, Exatamente. de vídeo, de coisa. Aí, como é que eu poderia ter acesso? Né? E você está no Mostra Cara Kids, que pode ser assistido no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Muitos podem estar vendo você aqui. Né? E às vezes o pessoal não vê agora, mas continua. Vai ficar na página do Facebook do Mostra Cara Kids, no YouTube do Mostra Sua Cara. E então vão continuar o pessoal vai continuar vendo o seu trabalho, né? Então, e qual é a mensagem final que você quer deixar aqui para o nosso público? Bom, a mensagem. Minha mensagem enfim, primeiro desejar saúde para todos nós, saúde para atravessarmos esse momento, saúde física, emocional, para a gente seguir construindo as nossas vidas, né? Esse momento melancólico que a gente está vivendo vai passar, né? Os Estados Unidos estão dando uma mostra para a gente, né? De um momento de mudança e de retomada de esperança. Né? Eu fico muito feliz. Eu recebi notícia de que o filho de uma amiga minha de 16 anos já vai poder se vacinar. Então, isso vai dando, né? Isso vai mostrando para a gente que há o dia seguinte, né? Numa longa noite que não encontre o dia. E agradecer muitíssimo a você, agradecer muitíssimo pelo convite, me colocar à disposição para quem, enfim, quiser me procurar para conversar, para bater um papo, alguma dúvida que tenha rolado durante a apresentação. E
vida longa, vida próspera para todos nós, criadores de livros infantis, juvenis, para todos os leitores. Né? Lindas histórias para todos não nós. Parou, apesar de estar com dificuldades, principalmente no Brasil, né? Mas você vê que nunca se criou tanto como na pandemia. Os artistas não param, a arte também supera a dificuldade, né? A arte dá impulso às pessoas, né? Porque assim, quem cria, né? Você escreve, então você sabe do que eu estou falando. Assim, a gente sente uma pulsão por isso. É um desejo, não é simplesmente. Não é algo externo, é algo que vem de dentro, é um desejo de comunicar algo de alguma maneira, né? Seja a linguagem que for. E nesses momentos, assim, é meio que que manter a sanidade às vezes também. É um momento, sabe, é uma maneira de ajudar o próximo, enfim, é uma maneira de se humanizar. Né, uma maneira de ser humano, efetivamente, né, de estar no mundo de maneira muito como sujeito, né? Criar é isso. Em momentos como esse que a gente está vivendo, isso se fortalece de alguma forma, né? Claro que a gente não assim, que pena que a gente tem as adversidades, mas sem dúvida, né, nas adversidades também a gente cria, a gente supera. Né? Exato. E então as pessoas se sentem menos solitárias, porque, graças a Deus, a tecnologia ajuda muito, e esse intercâmbio, e os escritores, os ilustradores, todo mundo está tentando se reinventar e produzir, não pararam, né? Exatamente. Foi um grande prazer tê-la aqui, eu queria ficar aqui muito mais tempo para você mostrar. Você tem mais alguma coisa assim que não tenha por acaso mostrado? Eu quero você tem muito, né? Você tem muito para mostrar, mas fazer uma coisa que eu sempre peco, mas enfim, mostrar um pouco alguns dos meus livros, né? Que exato, é isso que eu queria. Mas aí algumas capas. Hora que eu perguntei para você, mas agora que bom. Aí eu fui para o portfólio, né? Eu fui pois é, porque eu queria que você mostrasse isso. Eu não sabia que você estava tudo planejadinho aqui, tudo arrumadinho. Muito bem, é isso mesmo que eu quero que você mostre. Eu te perguntei, né, seus livros, fale. São assim, aqui tem só alguns, eu já ilustrei mais de 50 livros para o mercado, aqui eu coloquei só alguns realmente, né, alguns que me trazem muitas coisas bacanas, assim, muitos encontros bonitos. Parcerias com a Ana Cláudia. Você falou sobre o Menino Só, você falou sobre a Chuva Clara, né? Você estava mostrando uma opção de coisa, mas não assim, todos assim, bonitinho, como tá aí. E, enfim, deixar os meus contatos, isso, né? Exatamente. Facebook, Instagram, meu site. Eu tinha tirado meu site do ar para refazer, e agora eu estou refazendo, enfim, mudei de cara, né? E não está no ar ainda, ele está em construção. Morena, virou loura? Como é que é o negócio aí? E aí eu estou em transição capilar total, de cor, né? Eu quero dar uma mudada na cor, lembrar, eu pinto cabelo há muito tempo, né? Assim, a gente vai pintando o cabelo, e me deu uma coisa assim, gente, qual é a cor natural realmente do meu cabelo, né? Pois é, e aí eu entrei não sei. E aí eu não sei mais, assim, eu falei, nossa, gente, vamos ver. E aí, enfim, quis mudar de cor e tal, Você originalmente é morena ou loura? Não sei, porque eu te vi com eu tenho cabelo castanho, tendendo ao castanho claro, assim, tendendo. Não sou loira, não. Você é castanho, eu vi você foto de cabelo comprido castanho, agora estou te vendo. Isso, mas ali já tem camadas e camadas de tinta, assim, sabe? E aí eu não sei, assim, eu quero saber exatamente o que é. E eu tenho, assim, eu pinto cabelo há muito tempo, né? Então, assim, eu quero ver como é que é o meu cabelo natural hoje, né? Hoje em dia eu tô mais no natural, porque até a pessoa deixando o cabelo grisalho, né? Cabelo branco. E aí vamos ver. Se eu gostar, fica. Se eu não gostar, tinta novamente. Vamos ver. Né? Mas eu estou gostando dessa coisa de experimentar e de ver novas coisas. Experimentar a ilustração e também o visual e cenário e figurino, não sei. É isso aí mesmo. Mudando o site. Contato tem aí no Facebook, tem no Instagram. Facebook, tem o Instagram, né? Me encontra facilmente por esses dois lugares. Eu estou sempre conectada. Então, quem quiser manda mensagem, manda direct, o que for, e quem perdeu ainda pode assistir, viu? No YouTube do Mostra a Sua Cara e no Facebook do Mostra a Sua Cara Kids, tá bom?
Aí vocês ainda podem assistir. Quer dizer, pessoal, eu estou avisando o pessoal, né? Que não sei se o pessoal às vezes chegou atrasado, às vezes está chegando agora no YouTube, eu não sei. Então, aí eu já estou avisando que podem assistir, vai ficar gravado. E foi um prazer tê-la aqui. E vamos ver se a gente volta com novos projetos aí. Vamos ver, para contar novas histórias. Sobre novos projetos bilaterais que nós estamos conversando, Brasil e Estados Unidos. E vamos nos falando, tá bom? Foi uma alegria imensa, Beth, um prazer enorme. Muito obrigada e seguimos aí, vamos nos falando, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que parou um pouquinho para assistir, que vai vir depois assistir, né? Porque, enfim, claro que a gente vai compartilhar, eu vou compartilhar. Vamos, fica disponível em muitos canais. E é muito bonita essa ponte. Shirley, obrigada pela presença, viu? E isso aí. Tá bom? Obrigada a vocês pela oportunidade. Obrigada. E a gente vai se falando, né? Com certeza, com certeza. Estamos conectadas agora. Tá bom? Então tá. Um beijo, um abraço para todos. Beijo. Tchau. Feliz dia de tudo. Tchau. Fundação da Cidade de Brasília, dia de Tiradentes, Descobrimento do Brasil. Exato, 19 foi... Essa semana, abril, é cheio de comemorações, né? Exatamente. Cheio de coisas. E é o meu aniversário também, que eu já comemorei no Mostra Sua Cara aqui. Pois é. Já fiz um programa especial que está lá gravado também. Pois é. Então, tem tudo, né? Teve até contadora de história semana passada aqui também. A Gisele, né? A Gisele, que vocês conhecem. Quer dizer, o pessoal aí, pode ver todos os vídeos no Facebook do Mostra Sua Cara Kids, no YouTube do Mostra Sua Cara, tá bom? Muito obrigada pela presença de todo mundo. Obrigada. Tchau. Tchau.